Olá, eu sou Fabiana Freitas. E dentro desse cenário que nós estamos vivendo e que já vínhamos vivendo sobre mudança, sobre transformação, sobre revolução 4.0, e mais do que nunca, que está sendo acelerado agora, acho que anos e meses, qual é o cenário, qual é o contexto ideal, qual é a realidade para a cultura organizacional? O que é que a gente deve pensar e reavaliar dentro do mindset organizacional? O que é que a gente precisa mudar nesse mindset? Não é de agora que a gente vem passando por momentos de mudança muito forte. A gente percebe que a mudança está acontecendo e aí cada organização vai ditando, né, até que ponto o mercado vai exigindo, o cliente sendo cada dia que passa mais empoderado, e a gente vai vendo que a gente precisa realmente se adaptar para conseguir sobreviver. Mas nos últimos meses, nos últimos 2 meses, a gente está passando, literalmente, nós estamos passando por uma transformação que não tem volta, onde estamos sendo obrigados a fazer uma mudança muito grande no nosso mindset. A gente literalmente precisa fazer uma nova reprogramação aí mental dentro das organizações para conseguir sobreviver. O fato é que não está simples e não é simples. E aí a gente vem com um histórico que isso já vinha acontecendo, mas assim, algumas eram obrigadas e faziam, outras vinham já quando elas já surgiam com essa característica, e outras estavam ainda estáveis. O fato é que agora ninguém está na zona de conforto, e a mudança, a transformação, ela tem sido obrigatória. O fato é a gente conseguir identificar onde essa transformação vai acontecer. E mais do que nunca, de forma muito ágil, com certeza a gente vai mexer um pouco no contexto da cultura organizacional dessas instituições, de todas. A gente já vem aí com o histórico, a gente nos anos 90 viemos assim com uma mudança muito grande quando chegou a internet, que todas as empresas queriam correr e achavam que era velocidade e pioneirismo. Quem chegasse primeiro era um grande vencedor. E isso aí gerou um monte de falhas, um monte de empresas que pagaram caro por essa falta, assim, só o correr e meio assim, sem muita estruturação, queriam ser os primeiros e pagaram caro por isso, né? Algumas se desestruturaram. Nos anos 2000 isso começou a se reorganizar, né? A gente já começou a ter uma reorganização grande, onde a gente pode começar essa estrutura, uma coisa mais estruturada. E aí quem começou a ditar melhor, na verdade, foi o mercado. E aí passamos a ter empresas que se diferenciavam justamente porque eram aquelas que eram mais rápidas, que tinham uma cadência maior, que tinham agilidade, que tinham movimento e que estavam olhando para o mercado. Aí a gente tem como experiência que as pioneiras não foram aquelas que realmente foram as mais bem-sucedidas. O Google, a Amazon, a gente tem aí como experiência que elas literalmente não foram as pioneiras, mas o que é que elas fazem? Elas têm agilidade. Elas têm agilidade e elas não têm medo de testar. Isso é uma coisa assim que hoje faz toda a diferença. A gente vem na cultura onde na administração nós crescemos dizendo, então, só lance quando tiver tudo ok, só lance quando tiver tudo certo. E na verdade, reprogramar esse mindset é muito difícil. A gente literalmente tem que estar sempre antenado e sempre com um olhar para aquilo que está mudando. E é essa reprogramação que eu queria chamar a atenção de vocês. Literalmente está sendo necessário nós reprogramarmos. A gente tem agora um momento onde movimento, agilidade, coragem de enfrentar os desafios. Óbvio que eu não estou dizendo que não existe comprometimento com o resultado, existe. Mas você mitiga mais os erros se você, por exemplo, você tem um produto, fazer como o Google faz, a Amazon faz, lança o produto e aí ele vai pegando esses insights que o cliente, que o mercado vai dando e vai aperfeiçoando. Isso não quer dizer que quando ele lançou o produto era o melhor que tinha. Mas ele vai aprendendo quais são literalmente quais são as necessidades do cliente, quais são as demandas do cliente. Então, ele literalmente coloca ali o mercado
como ele dita, o mercado dita aquilo que ele precisa lançar, qual é a necessidade. E ele está sempre inovando. E isso veio também, hoje o que a gente vê, a gente aprende muito isso com as startups. E aí as empresas precisam agora tirar essa ideia de que é só a startup que trabalha assim e vamos ter que cair com essa mudança cultural. E isso precisa começar a ser de dentro também, né? A gente sabe que cultura precisa da alta gestão e a gente precisa levar isso para dentro da cultura, e essa cultura precisa estar dentro de todos aqueles que trabalham dentro da instituição, senão isso não vai para frente. Então acredito que a grande mudança é a vontade de continuar aprendendo, a vontade de continuar aberto para fazer as mudanças e o continuar aprendendo com o cliente e com o mercado. Ele vai dizer o que é necessário. E a gente aí, a melhor estratégia que a gente tem para mitigar erros e para garantir o sucesso é olhar para o cliente e para o mercado. Aprender com ele aquilo que a gente precisa realizar. Estamos na virada onde o mundo digital está tomando conta da nossa vida, onde as coisas precisam, a gente está tendo que reprogramar a forma de trabalho, home office, todo mundo conectado, e isso está dando produtividade. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto de produtividade a gente está conseguindo, a gente não se desloca, tem muita gente que está falando que a gente literalmente parou então como a gente não desloca, às vezes a gente não tem tempo nem de almoçar, porque a gente está full time ali, tem que ser produtivo, tem que dar aquele retorno. Então, novos tempos, novo mindset, e vamos enfrentar e com um olhar para frente, porque tem muita coisa para a gente aprender ainda. E não deixe de curtir, te aguardo no próximo vídeo. E se você gostou, curta, coloque seu comentário, para mim é muito importante.